Então bora pro show! Sou o professor Éder Bento e esse é o Prof. É um programa semanal onde a gente discute estratégias, apresenta soluções, ideias para você se tornar um professor que conquista a atenção do aluno, que conquista o reconhecimento e que o melhor, né, sem perder os seus finais de semana para isso, sem perder o seu dia, a sua noite, o seu feriado, sua paz, sua paz. É isso que a gente faz aqui, a gente discute sobre isso, como a gente pode melhorar a cada dia. E isso é uma jornada, tá? Um passo a passo, não é uma mágica, não existe uma receita mágica onde você vai seguir e instantaneamente vai parar de trabalhar, não existe isso, mas existe o que a gente apresenta, né? Um passo a passo consolidado, testado, aprovado, não só por mim, mas por vários outros professores, para você se tornar esse professor mais reconhecido, mais relevante, com tempo extra, tá bom? Não esquece de curtir, comentar aí, se inscrever no canal, óbvio, né, pessoal? E compartilha com outros professores. Manda mensagem aí, ó, fala assim, tem live lá agora, entra lá, vem conhecer o Aula Show, vem conhecer o professor Éder, vem conhecer as ideias que a gente está apresentando aqui, tá? Que são ideias que eu tirei da minha vivência, da minha experiência e da minha troca de experiência com outros professores. Isso é muito bacana, tá? A gente fala muito sobre isso, né? E para quem não sabe, nas nossas redes sociais, é só procurar @Prof. Éder Bento aí, você pode se conectar comigo, né? Você pode seguir o nosso perfil lá no Instagram, para quem está no Instagram aí sabe muito bem, só seguir o nosso perfil aí. Para quem tá no Facebook, já curte nossa página, e para quem tá no YouTube, já se inscreve no nosso canal. É importante a gente manter sempre próximo aí, para a gente poder potencializar essa troca de experiências. Hoje, o tema da nossa live é o segredo para criar aulas impossíveis de serem ignoradas. Olha só, quando a gente coloca um tema como esse, muita gente fica pensando assim, o segredo, como assim? Então quer dizer que tem uma fórmula mágica? Não necessariamente, tá bom? O segredo talvez é porque, a gente já falou isso várias vezes, né? É aquilo que você não conhece. Você precisa entender que um segredo não é algo que necessariamente seja fácil, tá bom? Mas é algo que talvez você desconheça. Então tem que fazer essa observação aqui, tá bom? É importante a gente fazer esse disclaimer aqui, essa observação importante, porque às vezes tem gente que fica na expectativa. Então quer dizer que ele vai ensinar uma fórmula mágica. Se eu fizer isso aqui, pronto, eu não vou ser mais ignorado nas minhas aulas. Muito provavelmente, não, você não vai ser ignorado. Mas não é aquele negócio assim que há 100% de certeza. Não existe nada desse tipo, não existe fórmula mágica, e não é aquele negócio que você faz uma vez e pronto, tá? Você tem que fazer constantemente. Quanto mais você aplicar isso, mais treinar, mais desenvolver isso, mais você vai conseguir conquistar a atenção do seu aluno, mais você vai conseguir, mais fácil você vai conseguir manter a atenção do seu aluno. Porque, afinal de contas, é isso que você precisa entender. Quando eu falo não ter, ou deixar de ter aulas ignoradas, ou aulas impossíveis de serem ignoradas, eu estou falando exatamente isso, concorda? Eu estou falando exatamente que uma aula impossível de ser ignorada é aquela aula que o aluno presta atenção. É aquela aula que o aluno, de fato, quer estar ali. É aquela aula que o seu aluno, com certeza, não quer que acabe. Isso é uma aula impossível de ser ignorada. Mas a questão é como criar uma aula impossível de ser ignorada. E eu vou falar alguns itens aqui muito importantes, tá? Não é uma fórmula mágica, mas são vários itens importantes que, em conjunto, vão fazer você criar aulas muito desejáveis, que o seu aluno vai querer demais prestar atenção e acontecer exatamente como acontece comigo e outros professores do programa Aula Show, tá? A gente dá aula e o aluno não quer termina. Hoje a gente dando aula lá, eu estava dando aula à tarde, né, na escola onde eu trabalho, e eu dou aula lá no horário de almoço lá. E eu tenho um colega, o Lucas, ele dá aula comigo lá também, e ele participa da nossa formação, né, nosso programa Aula Show também, de formação de professores inovadores. E a gente, hoje, por coincidência, resolvemos os dois aplicar o Kahoot, que é uma ferramenta, né, para trabalhar gamificação e tudo mais, nas nossas aulas. Então ele estava no 8º ano, eu estava no 6º e depois no 7º, aplicando essa ferramenta com os alunos, revisando conteúdo e tal, coisa bem bacana. Terminava a aula, eles não queriam que terminasse.
Batia o sinal, eles não queriam que acabasse, eles queriam que continuasse a aula, porque estava divertida. A aula terminava, eles falavam assim, não, acabou rápido demais, essa aula não pode acabar assim, porque eles estavam gostando, eles estavam prestando atenção na aula. E quando você presta atenção na aula, existe uma variação relativa do tempo, né? O tempo ele acaba passando mais devagar quando você está muito desinteressado em alguma coisa e passando muito rápido quando você está concentrado e interessado em alguma coisa, tá? É tudo questão de percepção. Mas vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Primeira coisa que você precisa entender sobre uma aula impossível de ser ignorada é exatamente esse contexto de ser ignorado. É não ter a atenção do aluno. Tá? Então, como então criar uma aula que você de fato conquista a atenção do aluno? Assim ele não vai ignorar a sua aula, você não vai ficar falando para as paredes. Como? Primeiro ponto, acho que um dos pontos mais importantes que você tem que pensar é o seguinte. Para você fazer uma aula que ela é altamente desejável e que o aluno queira prestar atenção de fato, você precisa se portar, se posicionar como um professor que traz oportunidades do aluno pensar diferente. Você tem que ser um professor que quando você chega na sala de aula e vai explicar alguma coisa, que não seja algo óbvio, que não seja algo que ele espera que aconteça. Então, primeira dica que eu dou para vocês, primeira orientação que eu dou para vocês para não ter as suas aulas ignoradas é não seja previsível. Você tem que ser um professor que surpreende. Você tem que surpreender seu aluno. Seu aluno tem que olhar para você e falar assim, uau, o que é isso? Da onde que esse professor veio, tá? Não seja um professor previsível. Você tem que sempre buscar surpreender o seu aluno. Inclusive, a surpresa é um gatilho mental poderosíssimo. Quando você faz alguma surpresa, a pessoa vai querer prestar atenção em você. A pessoa vai querer saber até onde vai chegar aquilo. Então, a surpresa é algo muito importante. Seja totalmente imprevisível para o seu aluno. Tá bom? Principalmente, e assim, quando eu falo imprevisível, não significa que você não pode ser metódico. Olha a diferença. Um professor metódico, professor que vai chegar lá na aula, tem às vezes o seu ritual, né? O jeitinho de escrever no quadro, o jeito de passar um resumo, o jeito de falar, o jeito de fazer alguma coisa. Não tem problema você fazer isso. Não tem problema você manter o seu ritual. Mas dentro desse seu ritual, você precisa encaixar momentos grandes, não é só pequenos momentos, mas grandes momentos da sua aula, para justamente ser imprevisível, para simplesmente quebrar aquela noção que o aluno sabe o que vai acontecer na sua aula. Tem professor que é tão previsível que o aluno sabe exatamente como é que ele vai chegar, o que ele vai falar, o que ele vai fazer na aula sem nem ter estudado com ele, só de escutar dos outros falando. Você já teve professor, sim? Fala pra mim. Você já teve professor na faculdade desse jeito? Tenho certeza que já teve professor. Que era, ou em outro nível de ensino, que era aquele professor totalmente previsível. Era tão previsível que até a prova dele era igual. O que vai acontecer? O seu aluno não vai dar atenção, o seu aluno vai te ignorar, porque você é previsível, você não chama a atenção justamente por ser previsível. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não quer ver sua aula. Entendeu? Ele não vai querer. Então, para você não ser ignorado, primeiro passo, não seja previsível. E como é que você não pode ser, como é que você deixa de ser previsível, Éder? A gente já apresentou várias formas aqui. Uma das formas bem bacana, assim, bem massa que você pode fazer é o seguinte: para você não ser previsível, é você variar a forma de abordagem na sua aula. É você variar a metodologia, é você variar a ferramenta. Se você varia metodologia, abordagem, varia ferramenta, naturalmente a sua aula se torna imprevisível. Mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Se você apresenta de formas diferentes, o seu aluno já vai ficar espantado, tá bom? Então, o primeiro ponto aí que você precisa entender, não seja previsível. Isso é importante. Isso é importante. Segundo ponto, mentor. Ah, Éder, como assim seja um mentor? Por que isso vai me ajudar a não ser ignorado? O seu aluno está sedento por referência. O seu aluno está louco para ter uma referência nesse mundo. Ainda mais nesse mundo onde a gente vê que o excesso de informação se tornou um problema. Hoje em dia, você provavelmente tem dificuldade em entrar na internet e achar algum tutorial interessante de alguma ferramenta interessante para você variar na sua aula. É ou não é verdade? Coloca no chat aí.
Você já gastou horas e horas pesquisando na internet como fazer uma aula diferente? Procurando ferramentas, tutorial de ferramentas de como aplicar tal coisa? Porque é uma bagunça. É uma bagunça. E quando a gente aqui no nosso canal organiza isso para você, quando no nosso programa Aula Show a gente concentra tudo isso em um lugar só e facilita o seu acesso, quando a gente se posiciona como alguém que trilhou um caminho e quer mostrar para você que esse caminho faz sentido e você pode trilhar e ter os mesmos resultados, a gente está se portando como um mentor. Ser um professor mentor te faz orientar o aluno, te faz direcionar o aluno a partir das suas próprias experiências. Olha só, se você é um professor detentor do conhecimento, que sabe tudo e vai chegar lá e vai vomitar um monte de conhecimento, você vai estar disputando com o Google. Porque o Google faz exatamente isso, só que de uma forma muito melhor do que você, porque ele vai saber muito mais coisas do que você. Então o aluno pode entrar lá e perguntar qualquer coisa para o Google. O Google vai responder certo ou errado, se é confiável ou não é confiável é outro ponto, mas o aluno vai poder acessar lá e aprender o que ele quiser. E isso eles fazem mais do que você imagina. Então, os alunos vão entrar lá no computador, na internet, vão procurar para o Google o que eles querem saber. O grande ponto é que eles não precisam de informação. Os nossos alunos, a sociedade, as pessoas de hoje em dia, não precisam só de informação. Elas precisam de orientação. Elas precisam de direcionamento. Elas precisam de um passo a passo. Elas precisam de alguém que facilite a elas a organização dessas informações, para assim se transformar em conhecimento. Então, como que um professor, que é um professor mentor, então, ensina? Ele não ensina simplesmente por instrução direta, apenas chegando com um monte de conteúdo e passando para o aluno copiar e decorar. Isso não funciona mais. Qualquer aluno, qualquer trabalhador está com o celular no bolso. Se ele quiser pesquisar qualquer coisa, ele acessa e pesquisa na hora. Hoje em dia, a habilidade de memorização ela não é tão importante igual a 10 anos atrás, igual a 20 anos atrás, igual a 100 anos atrás. Tá, hoje é claro que é importante a memorização, claro que é, mas ela não é um fator tão importante assim. É mais importante que alguém saiba pesquisar de forma a fazer uma pesquisa séria, né, correta, de forma a organizar todo esse conjunto de informações. É mais viável, é mais importante que a pessoa tenha essa habilidade de fazer essa curadoria dos conteúdos e saber direcionar a sua energia para acessar aquilo que de fato lhe convém e vai surtir efeito na sua vida, do que simplesmente decorar. Nós, como professores inovadores, nós precisamos pensar em sempre orientar o aluno e não simplesmente instruir, não simplesmente passar conhecimento para ele decorar. Primeiro passo, então, que eu falei para vocês, é para você não ser ignorado, tá? Primeiro passo é não seja previsível. Não seja previsível. Segundo passo, seja um mentor. Direcione as informações para o seu aluno. Ajude ele a trilhar esse caminho, sabe? Ajude. Isso vai ser muito importante. Deixa eu ver quem mais está aqui. Professora Dalila, muito boa explicação. Show, valeu, professora. Continuando aqui, então, deixa eu mudar aqui, ó. Terceiro ponto que eu quero comentar com vocês, para você não ter a sua aula ignorada, tá bom? Então, primeiro ponto é que você precisa não ser previsível. Segundo ponto, você tem que ser um mentor, tá bom? Um mentor. E quando eu falo mentor, só para complementar isso, eu vi a minha anotação e lembrei aqui, um mentor, ele traz uma oportunidade para o aluno pensar diferente, tá bom? Ele traz isso, e ele traz essa esperança, tá bom? De uma nova forma de pensar. Porque tem muito aluno que pensa diferente, que acredita que existe uma forma diferente, mas se sente, às vezes, acuado com a maioria pensando, né, de outro jeito, e ele acaba não querendo aflorar, desenvolver aquele pensamento. A gente acaba alejando, né, o potencial de um determinado aluno. Então, nós, como professores, e aí vem o terceiro ponto, e isso faz parte como professor mentor, mas eu vou colocar aqui, tá bom? Seja um catalisador. Ó, para quem é da área de química aí, ó, biologia talvez também, vai saber o que eu vou falar aqui agora, ó. Catalisador é toda substância que em uma reação química, é toda substância que vai atuar na aceleração de uma reação química. É uma substância que não vai ser consumida na reação, mas vai aumentar a velocidade dessa reação
a partir da redução da energia de ativação, tá? Então, o catalisador tem essa função de acelerar o processo. Então, você, professor, precisa se posicionar como um professor catalisador. O que é um professor catalisador? É aquele professor que vai acelerar o processo de aprendizagem do aluno. Porque é o seguinte, ó, e todo professor aula show tem isso bem claro. O seu aluno consegue aprender sozinho, sem a sua ajuda? Consegue. Consegue. Não se posicione como a última estrelinha do céu, tá bom? Não ache que você é a última bolachinha do pacote, tá bom? O único floquinho de neve, não pense assim, tá bom? Pense que você tem uma importância, mas que se você se portar como o ensino tradicional, sem chance, tá? Sem chance. Agora, se você é um professor imprevisível, você é um professor que se porta como um professor mentor e atua como catalisador do seu aluno, aí sim, aí o seu aluno vai dar valor para aquilo que você precisa. Porque o seu aluno não precisa de você nem de mim para poder aprender. O seu aluno consegue aprender sozinho através da internet. A diferença é a seguinte: a diferença é que conosco, o aluno aprendendo com você, aprendendo comigo, ele vai conseguir chegar mais rápido. Então, você, professor, que quer ser um professor inovador, que quer ter as suas aulas sempre com atenção total, nunca ser ignorado nas suas aulas, você precisa ser um professor que confere tempo para o aluno. O aluno ele tem que olhar para você e falar assim, nossa, por causa da aula desse professor, eu consegui aprender muito mais rápido alguma coisa do que se eu tivesse aprendido sozinho. O que acontece muitas vezes é o contrário. O aluno assiste sua aula, assiste a aula de algum professor que seja, e ele fica decepcionado porque ele perdeu tanto tempo assistindo aquela aula. Aí ele não dá nem aí para sua aula, não presta atenção, porque ele sabe que não vai entender nada, ou não vai aprender nada, e aí ele deixa para estudar na internet sozinho. Aí ele vai assistir videoaula na internet sozinho. Aí ele vai tirar dúvida com outra pessoa sozinho. E não tem nada de errado ele estudar sozinho em casa, tirar dúvida com outras pessoas, complementar o seu conteúdo, tá? O que está errado é ele olhar para você como um professor que não está agregando, conferindo tempo na jornada de aprendizado dele. Então, se você não está agregando tempo, você é um professor que não é um catalisador. Então, professor catalisador é aquele professor que vai acelerar, com você, o aluno vai acelerar o processo de ensino-aprendizagem. Sem você, ele provavelmente vai aprender, só que vai demorar muito mais. Tá? Isso é ser um professor catalisador. Então, não seja previsível. Seja um professor mentor e seja um catalisador. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é muito importante, muito importante. Mais um ponto importante aqui. Eu estava falando sobre ser um professor mentor. Deixa eu colocar aqui. Item 4. Seja um professor mentor, seja um catalisador. Item 4 aqui. Seja relevante. Então, ó, se você é um professor que não é previsível, se você é um professor mentor, que vai orientar o seu aluno, mostrar o caminho, passo a passo, se você é um professor catalisador, que vai conferir tempo na jornada do seu aluno, então você é um professor relevante. Você é um professor relevante. Quando eu falo ser um professor relevante, além de todos esses itens que eu falei aqui, é aquele professor que de fato vai contribuir para o aluno ter um aprendizado, que de fato vai contribuir para o aluno ter talvez uma vaga de emprego no futuro. Olha a nossa responsabilidade. Se você continuar ensinando da forma que você ensina hoje, muito provavelmente você não vai conseguir, alcançar o seu aluno, não vai conseguir contribuir para a jornada dele. Se a gente ficar ensinando desse jeito de sempre. E qual que é o jeito de sempre? Qual que é o jeito tradicional? Simplesmente você chega na sala de aula e explica. E o aluno escuta você explicar. Só isso. Sem interatividade, muitas vezes, sem participação, sem colaborativismo. Às vezes eu faço isso. Às vezes, isso tem que ser sempre. O às vezes tem que ser instrução direta. Que não tem nada de errado você fazer instrução direta. Mas ela tem que ser às vezes, não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Você tem que direcionar o seu aluno de forma que ele ganhe tempo, ele sinta que você é relevante. Sabe quando que a sua aula vai parar de ser ignorada?
quando o aluno olhar para você e considerar você um professor relevante para ele. Você está servindo para ele, então ele vai prestar atenção na sua aula. Se você não está servindo, você não é relevante para ele, ele não vai prestar atenção na sua aula, não adianta. Você pode vestir de Batman e ir para lá, ele não vai prestar atenção no conteúdo que você quer apresentar. Então, antes de você pensar em chamar a atenção do aluno, e a gente já falou vários vídeos aqui sobre isso, apresentei várias ferramentas tecnológicas para isso, para chamar a atenção do aluno, aqui no canal tem um monte de ferramentas para isso, inclusive, tá? Mas antes de você pensar em chamar a atenção do aluno, você precisa pensar na sua postura. Como você vai se portar? Se você não se portar como um professor relevante, um professor que não é previsível, um professor que é um mentor e que atua como um catalisador para o seu aluno, se você não se portar dessa forma, o aluno vai ignorar a sua aula, por mais que ela seja muito bacana, por mais que você plante bananeira, ele vai prestar atenção um pouquinho e depois perde o foco, porque para ele não é relevante. Ele vai querer prestar atenção, às vezes, em alguma coisinha, mas não vai ser relevante. Então não adianta você fazer um slide lindo, maravilhoso, cheio de coraçãozinho e apresentar para o aluno, se você não pensar nisso. Se você não está apresentando algo num formato relevante, num formato que, de fato, o aluno entenda que vai fazer diferença para ele. E vou dar um exemplo só para você entender. Se você vai dar uma aula em que você ignora completamente a tecnologia, onde a gente está vivendo um mundo cheio de tecnologia, o aluno vai ignorar a sua aula. Não tem como. Ó, vou dar um exemplo. Eu estava falando hoje aqui com vocês sobre a aula de Kahoot que eu dei hoje, né, com meus alunos. E no final, sobrou um tempinho, eu perguntei para eles, e aí, vocês gostaram da aula e tudo mais? Ontem eu fiz isso na outra turma e hoje eu fiz na outra turma, né, no 7º ano. E aí eu perguntei, gostaram da aula? Ontem eu perguntei no 6º, hoje no 7º. Vocês gostaram da aula? Gostamos e tal. Falei, beleza, o que vocês mais gostaram? Vocês gostam mais da aula presencial ou online? A maioria falou para mim, não, eu gosto da aula presencial, não gosto da aula online, não. Eu falei assim, não gosto da aula online? Ele não tá falando da minha aula em si, tá? A gente tava falando de aula, de maneira geral. Eu falei assim, mas por que você não tava gostando de estar online? Você não tava em casa, de boa? Não, professor, mas quando tem uma aula desse jeito aqui, ó, presencial, é muito melhor, a gente brinca com os colegas, interage e a gente aprende brincando. Eu falei, mas a gente já fez Kahoot online também. Eu falei, não, foi legal também, mas quando você tá aqui junto, interagindo, conversando, trocando ideia, é muito mais divertido. Então, às vezes, a gente tem a percepção de que só porque a gente tem alunos nativos digitais, que eles só se relacionam via celular, né? Via internet e tudo mais. Mas isso não é uma verdade. Eles gostam das duas coisas, entende? Então, o seu aluno, hoje, como eu dei aula no Kahoot, eles estavam usando o celular dele presencial. Então, a gente uniu as duas coisas que eles adoram. Eles gostam de interagir presencialmente, mas eles também gostam de interagir via celular, de competir, de fazer aquela parada lá. Então, isso chamou a atenção deles. Eu consegui prender a atenção deles. Eu consegui mostrar que eu sou um professor imprevisível, né? Não previam que ia ser uma aula desse tipo. Eu consegui mostrar que eu era um mentor, porque a cada exercício eu direcionava eles para eles irem aprendendo e desenvolvendo. E um catalisador, porque eles acabei acelerando o processo de ensino e aprendizagem. E no final das contas, eles viram que a minha aula era relevante para eles. Portanto, eu sou um professor relevante para eles, porque de fato eu estou contribuindo com eles, com tempo e com ensinamentos. Entende? Essa é a parada que a gente está falando aqui. É isso que a gente está falando. Fala para mim, professor Romo, ó, verdade, hoje estou trabalhando com forms, gamificação, faz com que os alunos, com as aulas, fiquem mais dinâmicas e chamem a atenção dos alunos. Exatamente, professor. Professora Nilda, é verdade, professor, um slide com muitas informações não se torna atrativo para os alunos, vai ser uma aula cansativa. E aí, de fato, o aluno não vai achar relevante, entendeu? Porque pensa comigo, a professora Nilda pegou um gancho aqui, trouxe um gancho bem interessante. Você vai fazer um slide cheio de texto e vai apresentar para o aluno. Às vezes você se mata, gastou o final de semana fazendo aquele slide bonitinho, cheio de coisinha e tal, e pôs lá, beleza. O aluno ele vai olhar aquilo, ele vai ficar com preguiça. Ele vai pensar assim, nossa, isso aí eu podia estudar sozinho em casa. Por que eu tô aqui na escola, então, para assistir isso? Para ver esse negócio? O professor podia ter me mandado esse arquivo, eu teria lido sozinho aqui de boa. Mas por que eu tenho que ficar 50 minutos na aula aqui escutando a professora ler para mim? Entendeu? Ele não vai sentir isso relevante, ele vai falar assim, isso aqui não tá agregando nada na minha vida. Não tá agregando nada na minha vida. E aí ele acaba não prestando atenção. Ele vai ignorar a sua aula mesmo. Então, se você tá cansado de falar para as paredes, esse é um fato, tá? Importante.
Eu coloco dados relevantes de forma bem breve, porque o complemento somos nós que iremos atribuir na exposição do conteúdo. Exatamente, professora Nilda. Você coloca tópicos, né? Slide é tópico, tá bom? Slide você mete o tópico lá, igual eu tô fazendo aqui. Tá vendo aqui? Tudo isso que eu falei aqui, eu poderia ter montado um slide, escrito esses conceitos e tudo mais, mas não. Eu venho aqui, ó, e coloco tópico. Tópico. Peguei o tópico aqui só para orientar o raciocínio, para não esquecer nenhum item. Anotei, eu escrevi aqui, tá? Escrevi em tópicos, ó. Tem os tópicos aqui para não esquecer. Tá aí. Tá bom? E eu organizei aqui, para não esquecer da minha fala. E vou tocando o barco aqui, falando. Entendeu? Com os tópicos aqui já dá para fazer, já dá para falar. Tranquilamente. Deixa eu ver quem mais aqui. Professora Marlene, no dia que não tiver uma atividade em uma ferramenta legal, eles reclamam. E estou fazendo o possível para conseguir com que os alunos participem das aulas. Professora Marlene, mas esse é o ponto. Se você aumenta a sua caixa de ferramentas ao ponto de poder variar a ferramenta, e variar, às vezes com a mesma ferramenta, com abordagens diferentes, você consegue otimizar o seu tempo, você consegue agradar mais os seus alunos. Então, com certeza, eles vão querer aula diferente o tempo todo. Os meus alunos querem que eu use o Kahoot toda a aula. E eu posso até usar, porque dá para usar com abordagens diferentes, entendeu? Eu posso usar a ferramenta de formas diferentes, com metodologias diferentes, com estratégias diferentes. Então dá para fazer. E você varia alguma coisa, eles já acham legal, tá? Então você vai aplicar uma ferramenta qualquer usando um tipo de metodologia ativa, na outra aula você usa um outro tipo de metodologia ativa. Vai variando. Usa uma videoaula, manda para eles fazer antes, aplica uma sala de aula invertida, aplica uma instrução por pares, traz um Plickers, traz um Kahoot, traz uma outra ferramenta. Então, você acaba variando isso, envolvendo, e aí o aluno ele não sabe o que você vai fazer naquele dia. Ó, e tá tudo bem. Vai ter ferramenta que o seu aluno vai gostar mais do que outras. E tá tudo certo, tá? Vai ter aula. Hoje eu perguntei para meus alunos, inclusive, eu perguntei para eles, e aí, qual que é a ferramenta que vocês mais gostam que eu uso? Eles falaram o Kahoot, gostam demais do Kahoot, né? A gente tinha acabado de fazer uma aula desse jeito, né? E qual que é a ferramenta que vocês menos gostam? E aí, para minha surpresa, um dos alunos virou para mim e falou assim, professor, eu não gosto dos mapas mentais. Eu falei assim, não gosto de mapa mental? Aí ele falou para mim assim, na aula online eu gosto, porque fica inteiro na tela, eu consigo enxergar direitinho e tal, então na aula online eu acho bom, principalmente quando é gravado, porque eu pauso, volto, consigo copiar. Na aula presencial, quando você coloca o mapa mental na televisão, eu não consigo acompanhar tão rápido, então eu não gosto muito, por isso. Eu prefiro que escreva no quadro. Olha só a percepção do aluno. E esse feedback é o que faz a gente crescer. Claro que isso varia de aluno para aluno, de turma para turma. Já teve outras turmas que falavam que gostavam, que não tinha nada contra, que preferia. Então, é teste. Por isso que eu falei no começo que não existe fórmula mágica. Você não vai pegar o negócio e vai, é pronto. Não se trata da ferramenta. Não adianta você ficar focado só na ferramenta. Se você não começar a trabalhar isso aqui, trabalhar essa mentalidade, trabalhar essa postura de se colocar como um professor mentor, como um professor que de fato é relevante para o seu aluno, não adianta a ferramenta. Você pode pegar a melhor ferramenta do mundo e tentar aplicar, que não vai dar certo. Você vai ficar frustrado na primeira tentativa e vai desistir. Agora, se você trabalha uma mentalidade inovadora, você vai tentar uma vez, vai tentar uma segunda, vai tentar 10 vezes, em várias situações diferentes, com várias abordagens diferentes, e isso vai moldando tanto o seu trabalho, a forma que você trabalha, com a forma que o seu aluno enxerga a sua aula, tá? Então isso é muito importante. Persista, a gente falou sobre isso ontem, né? Persistência é muito importante para você quebrar o círculo da improdutividade, tá bom? Professora Nilda, eu estou tentando usar o Minecraft para gamificação. Professora Nilda, Minecraft é uma ferramenta muito interessante, tá? Muito interessante, tem as versões lá de Minecraft, né, que dá para usar. Eu particularmente nunca usei, tá? Eu nunca usei o Minecraft, os meus filhos aqui, eles gostam muito, mas eu nunca usei como ferramenta educacional ainda, tá? Ainda. Mas eu tenho pretensões de, às vezes, fuçar um pouquinho lá, principalmente porque trabalho um pouco na parte de ciências, de química, então dá para fazer muito trabalho legal. Eu já vi alguns outros professores usando e dá muito certo, tá? Dá muito certo. Só que tem que ser bem organizado, bem trabalhado, bem planejado, para o aluno não perder realmente o foco, mas faz sentido sim usar, tá? É uma boa prática, testa e depois me conta. Eu quero saber o que deu aí, tá bom? Eu quero ver o seu show. Quero ver como é que foi a sua experiência, tá? Existem vários aplicativos para montar somente as apresentações. Exatamente, professora Nilda. Muitos aplicativos. E a grande questão, o que o Aula Show ele vem para agregar? Que aqui a gente seleciona as melhores, que já fez sentido para mim e para outros professores que participam da nossa comunidade Aula Show. Testei, já sei como é que funciona, quais são os gargalos, quais são as dificuldades, os problemas, porque toda ferramenta é assim, tá?
Tem os bônus, mas também tem o ônus. Tem o que é muito bom, mas tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades. Então, tá tudo bem, é normal, é normal. Por exemplo, o Kahoot, é uma ferramenta muito boa? Mas se o seu aluno não tiver celular, tem como você usar Kahoot? Só o seu celular? Não tem. Mas existem outras ferramentas. O Plickers, por exemplo, é uma ferramenta que se o seu aluno não tem celular, você pode usar o Plickers para fazer o mesmo perfil, o mesmo estilo. Tá? Muito parecido. Então, isso que você precisa entender. Agregar valor para sua caixa de ferramenta, trocando experiência com professores igual a gente está aqui, isso que vai te fazer ganhar tempo, tá bom? Isso que vai te fazer chegar mais rápido para poder montar apresentações, montar aulas, criar aulas diferenciadas sem perder o seu final de semana, porque você não está perdendo tempo perdido na internet, batendo cabeça. Essa que é a ideia, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Professor Adeilson, como trabalhar uma aula dinâmica apenas com WhatsApp, pois o estudante, na sua maioria, só tem esse aplicativo no celular. Professor Adeilson, mas é aí que vem a questão. Se é uma aula online, e o seu aluno tem acesso ao WhatsApp, tem acesso à internet, no mínimo, você consegue trabalhar um monte de ferramenta que não precisa nem baixar no celular. Entendeu? Não precisa nem baixar no celular. Tem um monte de ferramenta muito massa que dá para você fazer. Então, não se prenda a isso, que o meu aluno só tem o WhatsApp disponível. Não necessariamente, ele tem outras ferramentas sim. Se ele tem o WhatsApp, ele tem acesso a outras ferramentas, tá bom? Claro que eu não posso falar que são 100% dos alunos que vão ter. Não existe ensino, nenhum tipo de modalidade de ensino que vai alcançar 100% dos alunos, tá? A gente tem que tentar, continuar tentando, mas nenhum ensino vai alcançar 100% dos alunos. Nem o ensino presencial você vai conseguir alcançar 100% dos alunos. Vai ter evasão, vai ter aluno que não vai na escola direito, vai ter aluno que realmente, por mais que você tente, ele não vai ter interesse, porque eu já escutei muito isso, né? Há um tempão atrás, eu tive aluno que era traficante. Ele não via sentido em estudar porque ele ganhava muito dinheiro com o tráfico. O tráfico, ele ganhava dinheiro demais, ele não precisava preocupar com escola nem nada. E a ideia dele era que ele estava perdendo tempo ali. Às vezes ele ia só para ter clientela. Entendeu? Então vai muito do contexto do aluno, óbvio, mas a nossa parte, o nosso papel é criar oportunidades, criar situações em que ele vai perceber. E eu tive alguns alunos desses que largaram o tráfico, não só por minha causa, né, mas um conjunto de ações, mas com certeza a gente contribuiu de uma forma que ele começou a ver relevância naquilo, ele começou a perceber que, de fato, prestar atenção e aprender aquilo que ele estava aprendendo, seguir os professores como mentores, né, seguir aquele caminho, me modelar, isso faz diferença na vida do aluno, tá? Isso ajuda ele a superar esses obstáculos aí. Beleza? Professor Isaías, qual outra ferramenta parecida com o Kahoot? Tem algumas ferramentas, viu, professor? Tem o Mentimeter, que é uma boa, o próprio Plickers dá para você fazer isso aí, tá bom? Então, sim, tem algumas ferramentas bem legais aí para você utilizar. Agora, o Kahoot eu acho uma das melhores para gamificação, tá? Ela é bem interativa, bem prática, e na versão paga tem umas funcionalidades bem legais, tá bom? Bem legais mesmo. E o mais legal do Kahoot é que você tem como descobrir conjuntos de questões lá já prontas, você só faz uma adequação, então isso te confere muito tempo, tá? Muito tempo. Lá no Aula Show tem aula sobre o Kahoot, bem completinha, dá uma olhadinha lá, tá? Professora Edna, sim, muito boas as aulas do módulo 6, automação, isso aí, professor, vai assistindo lá. Vai assistindo lá e bota para moer naquela tabela, eu quero ver o resultado, tá bom? Eu quero saber quanto tempo você está economizando. Vamos lá. A professora Edna é aluna do nosso curso, né, de formação de professores inovadores, o Aula Show. Bem bacana. Professora Nilda, eu compartilho o link das atividades interativas, tanto no Zap quanto no chat pelo Meet, e eles acessam normalmente sem instalar. É exatamente isso que eu estava falando, professora Nilda. Muitos aplicativos você não precisa instalar, tá bom? O próprio Kahoot você não precisa instalar aplicativo, tá? É só acessar kahoot.it, o aluno já acessa direto no navegador o conjunto de questões lá, e não precisa baixar nada não. Professora Marlene, eu uso o Jamboard, Live Worksheets, WordWall, Kahoot, eles amam. Pois é, muita ferramenta bacana, muita ferramenta bacana. Deixa eu ver quem mais aqui. Professora Edna, trabalhar a mente dos alunos e fazer com que eles passem a entender e ser realmente o sujeito principal da aprendizagem. Amanhã é dia da persistência na matemática com a plataforma Khan Academy. Muito show, professora. Professora Edna, a gente vai ter que gravar aquela live que a gente falou, professora Edna. A professora Edna usa muito a ferramenta Khan Academy, né, nos cursos, nas aulas dela. É muito bacana. Professor Rômulo, Mentimeter é muito bom também de trabalhar. Exatamente, Mentimeter é bacana. Nearpod é uma boa também, ó. Nearpod é ótimo. Você pode montar as atividades, slides, apresentações em vídeos e vídeos 3D para algumas disciplinas, porém a maioria é em inglês. Nearpod é bom também. Eu gosto também, viu, professora Nilda? Bem bacana.
Professora Edna aqui mais uma vez, quando os alunos gostam, eles fazem acontecer e passam a ser nossos parceiros em cada proposta inovadora. E é esse o ponto. A professora Edna fechou aqui no ponto que eu queria, olha só. Quando os alunos gostam, quando os alunos têm interesse e querem fazer, a aula fica show. A aula fica boa. Por mais que você faça uma aula cuspe e giz, se for do interesse do aluno, se você estiver falando algo que é interesse deles, eles vão prestar atenção. Pode ser só falando, pode ser explicando, escrevendo, pode ser com imagem, com vídeo, cena 3D, com gamificação, metodologia ativa. Se o aluno tem interesse, ele vai aprender. E sabe no que o aluno tem interesse? Naquilo que de fato é relevante para ele. É o que faz sentido para ele. Então, se você vai dar uma aula que está conectando o que ele gosta do presencial, do colaborativismo, com algo que ele gosta, que é tecnologia, automação, e traz isso trabalhando na autonomia dele para ele aprender sozinho, valorizando que ele aprenda sozinho, mas sabendo que, fazendo com que ele saiba que você ajuda ele a ter tempo, chegar mais rápido no processo, você vai ser relevante para o seu aluno. O seu aluno vai olhar para você e falar assim, eu tenho que prestar atenção na aula desse professor, porque ele economiza muito tempo para mim em casa. Se eu presto atenção na aula dele aqui, eu não preciso nem estudar em casa depois. O cara tem que pensar isso. Ou se ele for estudar, ele vai estudar muito mais rápido. Entendeu? É esse tipo de percepção, esse tipo de impacto que você tem que buscar no seu aluno. Se você fizer isso, se você buscar isso, você com certeza vai entender qual é o segredo para criar as aulas impossíveis de serem ignoradas. Você precisa ser relevante para o seu aluno. Seja relevante. E você com certeza fará aulas impossíveis de serem ignoradas, porque você é relevante, você é importante para o seu aluno, você está agregando valor para o seu aluno. E o que agrega valor, você tem interesse. O que está direcionando você para o caminho que você deseja é do seu interesse. E esse é um fato. É isso que você precisa entender. Show! Ficou claro, pessoal? Tá bem claro? Professor Paulo chegando aí, boa noite, professor Paulo, muito bom. Muitos fundadores aqui hoje. Fechou, pessoal? Manda para mim. Ficou claro? Gostaram do tema de hoje, sim ou não? Todo mundo entendeu? Segredos para você não deixar a sua aula ser ignorada? Fazer uma aula impossível de ser ignorada? Tá caro? E o melhor de tudo, né? Tudo isso que a gente falou aqui agora, você pode fazer, se você utilizar a tecnologia, você pode fazer de tal forma que você não vai gastar mais tempo do que o necessário, tá? Isso é um dos grandes pontos, né, mantras principais do Aula Show. Você não pode consumir mais tempo do que o necessário, gastar mais energia do que o necessário para fazer alguma coisa, tá bom? Não pode. Deixa eu ver aqui, professora Edna, ó, já vimos e vamos tentar dar o show. É isso aí, professora Edna. Mete bronca lá, quero ver seu show, isso mesmo. Professor Wilson, sim, tá claro, beleza. Professora Edna também. Gostei muito, professor Nilda. Professora Nilda tá assídua, hein, professora Nilda? Ó, muito bem-vinda sempre, tá bom? Sempre. Professora Nilda, está claro e sei que estou no caminho certo, ouvindo seus comentários. Muito bom, professora Nilda. Fico feliz da gente estar sempre alinhado aí. Parabéns, professor. Pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas o que a gente está fazendo aqui, os conteúdos extremamente relevantes que a gente está passando para vocês. Vocês estão aqui, ó, 9 horas da noite, assistindo uma live comigo, porque aquilo que a gente está promovendo e trazendo para você é algo relevante para a sua caminhada, relevante para a sua carreira, relevante para a sua vida. E é isso que importa. Fechou? Forte abraço, então, e eu quero ver seu show. Um abraço, valeu!